durante o workshop, né, foram surgindo algumas dúvidas, né? Alguns alunos foram mandando dúvidas a respeito do que é o conceito da nova medicina germânica, o que é o método saúde integrativa biológica, enfim, né? Então essa live é uma live tira dúvidas aí, e vocês que estão aqui na live, se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta em relação ao método ou em relação ao tema, né, da nova medicina germânica ou qualquer outra coisa aí, vocês podem ir colocando que justamente, né, o objetivo desse nosso encontro é esclarecer algumas dúvidas, tá? Bom, a primeira coisa importante, né, eu acho que é fundamental a gente entender o que realmente é o conceito das 5 leis biológicas da nova medicina germânica, né? Muitas pessoas às vezes acabam confundindo esse conhecimento. Isso foi uma das coisas que eu abordei na live e que muitas pessoas ficaram com dúvidas e fizeram perguntas em relação a isso, né? É porque muitas vezes o próprio aluno, quando ele vai se matricular ou quando ele vai tentar obter esse conhecimento, eu falo por mim, né? Eu também passei por isso e nós temos o hábito, muitas vezes, de buscar as informações, buscar conteúdo, visando um contexto mais técnico, né? Nós temos muito isso. Nós, como profissionais, nós vamos tentar buscar uma técnica. Então, por exemplo, o aluno vai fazer um curso de osteopatia, uma acupuntura, uma quiropraxia, sei lá, barra de axis, enfim, né? São técnicas que te trazem ferramentas, né, para você poder trabalhar e de alguma forma ajudar o seu paciente, né? Então isso é um conceito técnico, lógico, por trás de várias técnicas existe toda uma filosofia, né? É o que eu falo, por exemplo, eu como osteopata eu digo isso, né, que é uma filosofia osteopática, é uma forma de trabalhar, uma forma de criar um raciocínio, enfim, né? Mas ainda ela está dentro dessa filosofia, nós temos a composição de muitas técnicas, né? Muitas técnicas fazem parte desse conhecimento, né? Porém, na nova medicina germânica não é assim, então nós não podemos enxergar a nova medicina germânica como uma técnica, né? Então ela é um conhecimento, tá? E esse conhecimento nos permite, primeira coisa, né, compreender o que é a saúde, o que é a doença a partir de um outro olhar, uma outra perspectiva. O que nos faz, né, para quem participou do workshop, nos faz perceber a doença de uma outra forma, né? Então eu acho que esse é um ponto fundamental que define esse conceito. Então ele é um conhecimento de aplicabilidade na nossa própria vida. Eu gosto muito de citar isso daí, né? Eu falo que a minha vida é uma antes do conhecimento da nova medicina germânica e após o conhecimento da nova medicina germânica. Então, para mim, é um divisor de águas muito importante, porque eu passei a me enxergar de uma outra forma, enxergar os meus amigos, os meus familiares, os meus pacientes, né? E, sem dúvida nenhuma, enxergar o mundo de uma outra forma, essa relação nossa com a natureza. Então, para a gente poder aprofundar nesse conhecimento, nós temos que quebrar paradigmas, né? Talvez romper crenças que nós tínhamos anteriormente e passar a ter uma nova visão, uma outra perspectiva, né? Então a gente gosta muito de dizer isso aí, que é uma quebra de paradigmas, tá? Então, o que define bem assim o conceito da nova medicina germânica? Por que eu gosto de dizer isso daí? Porque ao longo de muitos anos ensinando a nova medicina germânica, muitas vezes o aluno chegava no final da formação de nova medicina germânica e ele se sentia muitas vezes frustrado. E a grande pergunta que os alunos me faziam, o que eu mais ouvia, era assim: Alan, como que eu faço para trabalhar com isso, né? O que a gente pode... Deixa eu só ver isso aqui. Você acha que o Dr. Hammer conseguiu curar seus pacientes apenas trazendo causas das doenças deles, sem aplicar nenhuma técnica para tratar, traz dores ou doenças? É exatamente isso, Roberto. É sobre isso que nós vamos falar, né? Por quê? Porque o aluno
chegava no final da formação, e eu passei por isso, então eu vivi isso daí na minha própria pele. E a gente chegava no final e falava assim, tá, e agora? O que que eu faço? Né? Eu tenho todo esse conhecimento, eu aprendi exatamente os mecanismos que desencadeiam a doença, eu sei a origem, eu sei a manifestação do que acontece nas duas fases, eu tenho precisão no sintoma, enfim, tudo isso daí é muito legal. E agora, como que eu atuo? Como que eu construo um tratamento? Né? Então era o que todo mundo perguntava, e era o que eu me perguntava. Por muitos anos eu fui tentar buscar me aprofundar mais nesse assunto para ver se eu encontrava alguém que eu pudesse ver uma abordagem ou uma terapia, porque eu também acreditava que era possível fazer uma terapia, ou alguns profissionais por onde eu passei até me venderam a ideia que o simples fato, igual foi colocado aqui pela Roberta, que o simples fato de tornar consciente era talvez a forma de se fazer uma terapia. Só que eu via que na prática não era assim, né? Na prática, o paciente me procurava com câncer, eu sabia exatamente o que estava acontecendo, sabia todos os programas biológicos, conseguia interpretar, conseguia até identificar a origem, porém o paciente não saía daquele processo, simplesmente pelo fato de que ele tinha consciência, tá? Então, eu gosto de deixar muito claro, né? E o conceito, né, desses, eu falo assim, eu defino como são mapas que determinam a origem de uma doença e como ela se manifesta de forma precisa e científica. Basicamente é isso. É como, vamos olhar para a medicina tradicional, tá? Dá para a gente fazer uma correlação. Então, é como se eu fosse lá estudar, eu identifico exatamente como que acontece uma pneumonia, eu sei tudo sobre a pneumonia, porém eu não tenho ferramenta para tratar a pneumonia. É mais ou menos como se eu fosse, né, como se fosse um médico que ele consegue interpretar todo o processo com muita precisão, porém, simplesmente o que ele poderia dizer para o paciente é assim, ó, imagina, vamos supor que você acredite que a dor de garganta é porque você tomou água gelada, ponto. Então, você chega com dor de garganta e eu diria, olha, você está com dor de garganta porque você tomou água gelada. E se alguém me perguntasse, tá, mas Alan, o que você pode fazer pela minha dor de garganta? Então, automaticamente parou aí o processo, né? Então, é isso que é o desafio. Uma coisa é eu saber a origem, eu interpretar muito bem, saber o que está acontecendo. A outra coisa é eu desenvolver recursos para tentar auxiliar o paciente diante da situação sintomática e, ao mesmo tempo, ter recursos para poder ajudar o paciente, seja do ponto de vista psíquico, seja do ponto de vista sintomático, enfim. Senão eu fico apenas um profissional interpretativo. É o que eu mais vejo as pessoas que adquirem esse conhecimento e param aí. Então, é como se o paciente chegasse com uma dor no joelho e eu falasse, olha, sua dor no joelho tem relação com isso, com isso, com isso, é esse tecido, é essa fase, é assim, assim, assim. Eu posso até prever como vai acontecer, qual vai ser a evolução. Por quê? Porque esse mapa, ele é muito preciso. Eu nunca vi algo tão preciso. Por isso que me encanta e me fascina muito. Porém, um exemplo que eu dou, você imagina o seguinte, você, né, entra lá no seu carro, ok? E você entrou no carro, você precisa, sei lá, você vai, eu tô aqui em Londrina e eu vou para São Paulo final do mês dar curso, turma confirmada em São Paulo, turma presencial, bom voltar a dar aula presencial, estava com saudade disso. Então imagine o seguinte, eu vou lá no meu carro e eu digito no GPS o destino de Londrina até determinada rua em São Paulo, tá bom? Beleza. Só que eu entro no meu carro, o mapa dá certinho o caminho, a rota, o que eu tenho que fazer, me dá o trânsito, me dá onde existe engarrafamento, muito preciso hoje. Só que eu entro no meu carro e eu não sei dirigir. É mais ou menos isso daí. Então eu olho a rota, eu olho o caminho, identifico com precisão tudo, porém eu não sei dar partida no carro.
Então é isso que é a sensação que muitos alunos que acabam obtendo esse conhecimento sentem no final. E o que eu mais ouvi, Alan, sua experiência, mais de 10 anos atuando nisso daí, o que os alunos me perguntavam? Alan, como que você trabalha com isso? Né? Como que você atende um paciente? O paciente chegou, qual o caminho que você segue? Como você vai estruturar isso daí? Então o que eu gosto de deixar claro? Por que eu criei o método Saúde Integrativa Biológica? Porque ele tem como base o conhecimento da nova medicina germânica, que é a base, que estrutura. Porque para mim, eu hoje não consigo caminhar sem ter esse conhecimento. Chegou o meu paciente, eu já consigo perceber o que está acontecendo, por que aconteceu aquilo ali, tal. Bacana. E aí, eu fui buscar ferramentas em outros princípios, outras filosofias, outras técnicas. Aí nós estamos falando de técnica realmente. Como, por exemplo, uma psicanálise, constelação familiar, aromaterapia, manipulação corporal, barras de Axe, hipnose, enfim, mindfulness. Então, assim, isso são ferramentas. Qual que era o grande desafio? Pegar essas ferramentas e tentar trazer elas de uma forma que elas consigam nos auxiliar diante do tratamento do paciente. Que elas tenham alguma relação com o conceito da nova medicina germânica, com o conceito das 5 leis biológicas. Que eu compreenda agora o mapa e no momento em que talvez o paciente me procure com um sintoma mais no corpo físico, eu tenha recursos para tentar auxiliar e dar conforto para o paciente. O que eu não posso fazer? Eu não posso ir contrário ao processo biológico. Por isso, é essencial conhecer os mapas. Porque através do mapa, eu sei qual vai ser a minha técnica de escolha. No momento em que um paciente, por exemplo, está numa fase onde o psíquico comanda o processo, não adianta eu ter técnicas físicas. Não vai modificar o psíquico a partir de uma técnica física. Então eu preciso fazer uma abordagem do psíquico para o físico. Esse é um tipo de abordagem. Então, muitas vezes eu vou ter que tentar. Um exemplo, hoje uma paciente me procurou porque ela está tendo alterações de plaquetas. Então veja, é uma manifestação física em que as plaquetas estavam alteradas, porém, essas plaquetas só alteram em decorrência de um comportamento que ela está vivendo. Quando ela entrou no consultório, eu coloquei o tema, ela já pegou na hora. Ela falou, é exatamente isso que eu venho vivendo nos últimos 2 anos, que é quando, né, o momento em que eu comecei a ter a alteração dessa célula sanguínea. Ponto. Fui no médico, fez um diagnóstico, eu estou com alteração da medula, me disse que isso é incurável, que não tem como eu curar, enfim, todo aquele conceito que a gente já conhece. Tá bom. Então, uma coisa é eu identificar esse processo. Então ela me deu o caminho para que eu pudesse construir uma abordagem baseada nesse tema. Por que eu não vou falar de trabalho? Porque esse sintoma não tem absolutamente nada a ver com isso. Então isso é legal. Se um paciente me procura com a dor lombar, existe um tema na dor lombar. Se ele me procura com problema de medula, é outro tema, e assim sucessivamente. Se ele me procura com rinite, com sinusite, então isso vai me dando a especificidade. A partir disso daí, eu vou trabalhar esse processo. Então qual a ferramenta que eu utilizei para tentar trabalhar todo esse conceito, né? Então primeiro, eu usei conceitos da neurociência, conceitos da constelação familiar, porque estava um processo que ela estava vivenciando ali, era uma inversão de papéis, ela saiu da posição dela de filho, assumiu uma posição de ser namorada do pai, de ser inimiga da mãe, de tentar ser autoridade frente às irmãs. Então veja o processo. Então isso modificou toda a dinâmica dela. Então eu preciso, para que ela possa voltar para a posição dela, utilizar recursos para isso. Então, trabalhamos essas questões. Trabalhei a grade de lealdade familiar dela, para ela poder saber, né,
qual a posição dela como primeira filha, a posição do segundo filho, a posição do terceiro filho. Então, todas essas ferramentas é a forma com que eu tenho de dirigir nesse mapa. Se eu vou virar à esquerda, se eu vou virar à direita, se eu tenho que frear, se eu tenho que acelerar, isso depende da habilidade que eu tenho como motorista. Então, é mais ou menos isso daí. Então, como eu vou conduzir o processo depende da capacidade e da quantidade de ferramentas e habilidade que eu tenho como profissional. Alan, com a germânica, o que eu posso fazer? Tornar consciente, saber simplesmente o que está acontecendo com o seu paciente. Ponto. Ela não é a terapia. Não existe uma terapia germânica. Tá? Então é um equívoco, não existe isso daí. Hammer nunca deixou isso como modelo terapêutico. Tanto é que não há uma abordagem, não há um tratamento, não existe técnica, não existe. Cada um faz de um jeito baseado nas experiências. Hammer tinha a sua forma de trabalhar. Ele tinha a forma dele de trabalhar como médico, como cirurgião, como um profissional que conhecia de recursos da mente, que conhecia de constelação familiar, que conhecia de hipnose, enfim. Por quê? Porque esses relatos, eles estão no material dele. Então ele citou isso daí. Então isso é uma coisa. A outra coisa é, quando eu torno consciente simplesmente, serve muito bem para aqueles pacientes que conseguem ter uma solução real do processo. O que é a solução real? Está ruim aqui, eu pego minhas coisas e vou embora. Então eu mudo o ambiente. Então nessa dinâmica funciona. Então muitas vezes, né, o tornar consciente para aquela pessoa que está diante de uma situação que é possível ser resolvida de forma real, de forma concreta, que é o que nós chamamos de solução real, automaticamente ela vai funcionar. Porque diante de uma solução real não precisa de terapia. Tá? Diante de solução real não tem o que fazer. Tá ruim seu casamento? Então larga. Tá ruim o seu trabalho? Arruma outro e vai seguindo a vida. Que é uma dinâmica muito animal. O animal faz isso. O animal, um leão não vai ficar com uma leoa insatisfeito 10 anos da vida dele. Não existe isso daí. Então quando a gente fala de um conceito biológico, que é aquele conceito animal puro, você não precisa de abordagem nenhuma. Simplesmente solução. Ok? Então esse é um tipo de situação. Porém, nós humanos, nós vivemos muitas situações psicobiológicas que estão pautadas no nosso padrão de crença, na forma com que nem essa paciente que eu comentei com vocês de hoje. Acabei de atender ela. Grande parte da frustração dela não estava realmente ligada ao que estava acontecendo, mas ela estava numa frustração porque as crenças do que ela construiu desde a infância desmoronaram. Então veja, a partir do momento que isso aconteceu, ela se sentiu extremamente desvalorizada, ela sentiu que não pertencia à família, ela sentiu que o papai, que era o grande herói, não a reconhecia mais. Enfim, olha só como estrutura todo um processo. Então o que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar essa posição. Não é a situação conflitual em si, que é outro equívoco das pessoas. Muitos profissionais, eles querem buscar o conflito, querem ficar em cima disso daí e acha, ó, esse é o conflito. Não é, o conflito não é assim. Porque existe uma história, nós sempre temos que trabalhar a história de vida daquela pessoa. O primeiro conflito foi na vida intrauterina. Os outros são gatilhos. O máximo da origem está na primeira infância. Não é aos 50 anos de idade, aos 40 anos de idade. Ali é um gatilho. Você não viveu a primeira peda aos 40 anos de idade. Você viveu a primeira peda o dia que você tentou encontrar um lápis naquele dia que a professora estava na aula ou era uma prova e você não encontrou o lápis porque você perdeu o lápis. Enfim, acabou, foi uma peda. Então ali, naquele momento, era a coisa mais importante da sua vida. Pronto. Depois você perdeu várias outras coisas, até chegar um momento que talvez você possa ter perdido o pai, a mãe, um filho. Então, nós vamos tendo o quê? Gatilhos que vão se somando ou algo muito intenso que desperta uma resposta biológica. E a partir dessa resposta biológica se instala uma manifestação física ou comportamental, que é como o Hammer descreveu. Então, a partir dessa manifestação, ou desse gatilho, ou o meu corpo físico reagiu, ou o meu comportamento modificou
para que eu pudesse lidar melhor com tudo aquilo ali. Porém, quando o paciente nos procura, ele tem tudo isso daí, é uma história de vida, tá? Se fosse simples assim, nós teríamos a chance de entrar um paciente com câncer e amanhã ele te ligar e falar, ó, eu fui lá em você, você me explicou com muita perfeição, meu câncer sumiu, obrigado. Não é assim que acontece, tá? Porque é um processo. Agora, uma outra questão muito importante é que nós construímos também, por nos tornarmos profissionais da área da saúde, nós fazemos isso daí fortemente dentro da gente. E como a gente traz esse modelo de doença e nós nos tornamos profissionais da área da saúde, nós também trazemos a sensação do peso ou da obrigatoriedade de curar. Então isso é interessante, né? Até mesmo porque as pessoas nos procuram porque querem se curar ou querem melhorar de algum sintoma. Quando eu coloco isso na visão da nova medicina germânica, esse peso ele não é uma necessidade, ele está pautado na crença. Então isso é outra coisa interessante também. Nós não precisamos nos colocar em uma posição de curandeiros. Até mesmo porque quando eu me coloco em uma posição de curar, significa que eu, assim como o paciente, não estamos entendendo o propósito daquela chamada doença. Então, quando eu desmistifico um pouco esse conceito, isso diminui aquela euforia ou aquela necessidade de curar, de vencer, de estar diante de algo bom ou de algo ruim, né? Tudo isso muda a partir dessa perspectiva. Isso é fascinante. E muitos dos processos começam a melhorar a partir do momento que essa posição é muito bem determinada, que não há essa necessidade de cura dessa forma, porque isso está pautado em uma crença. E aí isso auxilia, muitas vezes, o organismo a se conectar com a autocura, tá? Então isso é muito legal. Então se eu for pegar aqui, se eu tiver 100 profissionais aqui que trabalham com a germânica, cada um vai trazer a sua experiência. Se eu sou médico, eu tenho uma experiência. Se eu sou farmacêutico, eu tenho outra. Se eu sou osteopata, eu tenho outra. Se eu sou fisioterapeuta, eu tenho outra. Se eu sou nutricionista, eu tenho outra. E aí, naturalmente, cada um com a sua habilidade, com a sua capacidade, vai ser muito, muito útil em determinado momento. Por exemplo, uma situação de urgência. Eu preciso do quê? De um médico intervencionista. Eu estou diante de uma urgência. Se eu preciso trabalhar uma parte inflamatória do meu órgão, e um determinado tipo de alimento pode auxiliar nesse processo. Eu preciso de uma ferramenta alimentar. Ah, mas não, esse não é alimentar, se eu fizer uma manipulação aqui eu vou ajudar, então eu vou fazer uma manipulação. Então isso é o que você vai desenvolvendo a partir desse conceito. Então como eu sofri muito ao longo de todos esses anos, eu criei o método saúde integrativa biológico para dar todas essas ferramentas para os alunos. Então, além da germânica, você vai ter todos esses recursos físicos e psíquicos, manipulações corporais, alimentação, aromaterapia, recursos da hipnose, recursos da constelação familiar, recursos de mindfulness, neurociência, inteligência emocional, enfim, é uma formação, é uma série de coisas para que você possa compreender bem o mapa, saber digitar lá no GPS do seu carro qual o caminho, reconhecer o caminho e agora ter habilidade para dirigir usando esse mapa. Então isso é legal, né? E aí independe da sua formação anterior ou do seu conhecimento, você vai ter ferramentas ali, o mínimo para você poder trabalhar com o seu paciente. E depois, lógico, ali é um start para você falar assim, puxa, que legal, o Alan citou isso aqui, ou um profissional convidado, que eu tenho vários profissionais que eu convidei para participar do método, porque eu não tenho habilidade e competência para falar de tudo isso que eu citei para vocês. Tem coisas que eu tenho essa habilidade, tem coisas que eu não tenho. Então o que eu fiz? Eu tenho esse cara que conhece bem, é um neurocientista, eu vou convidar ele para falar de neurociência no curso. Eu tenho esse cara aqui que ele é hipnoterapeuta. Eu vou convidar ele para falar de hipnose ligado a isso. Porém, todos os convidados têm o conhecimento da nova medicina germânica. Então, eles trazem as ferramentas deles para poder integrar e construir um modelo terapêutico utilizando os mapas da nova medicina germânica. Aí sim, você realmente poderá ter tudo isso e eu tenho a certeza, tá? Que você vai sair no final e não vai sair tão frustrado e me perguntar assim, Alan,
o que eu faço agora, como que eu trabalho, como que eu trato, tá? Então, isso é importantíssimo, pessoal, deixar muito bem claro isso, que foi, né, uma dúvida das pessoas quando buscam. Tanto é que muito se fala assim, precisa comprovar o efeito dessa técnica. As pessoas que dizem isso não sabem do que estão falando, é uma tremenda de uma bobagem. O que precisava ser comprovado já foi comprovado, que foi a teoria de Raman, que foi mapeado, tá lá, tem tomografia, tem imagem, tem exame de sangue, tem exame do que você quiser, tá lá. Então isso daí já foi comprovado, nós não precisamos comprovar o que já foi comprovado, entendeu? É a mesma coisa, um profissional lá, um médico que descreveu a pneumonia, ele não precisa mais comprovar isso daí, já está descrito isso daí, ele precisa agora adquirir habilidades para tratar a pneumonia, aí é uma outra coisa. Agora, se eu vou utilizar a técnica X ou Y, essa técnica precisa ser comprovada que funciona de acordo com aquilo. Aí sim, mas aí é técnica. Aí eu convido, por exemplo, eu como osteopata, eu faço pesquisas mostrando de que forma recursos da osteopatia podem auxiliar o paciente. Ponto. Eu posso pegar que nem, sei lá, eu utilizei esses dias com uma paciente minha que estava com queda de cabelo e um quadro de alergia gigantesca no cabelo. Era um processo biológico, uma situação de separação, ela perdeu o marido recentemente, tem tudo relação com isso, uma separação, ele tocou a cabeça dela, então a gente sabe isso daí. Perfeito. O que ajudou ela? Eu usei óleo essencial de alecrim diluído em óleo de coco e copaíba. Foi isso que eu usei. 15 dias depois, ela falou, Alan, impressionante, olha o meu cabelo. Então, essa técnica ou esse método precisa ser comprovado de que forma que ele funciona para pacientes desse jeito. Ponto. É isso daí. Então, quando a gente tenta colocar a germânica no modelo técnico, surge essas dúvidas e esses questionamentos. Como comprovar o efeito dessa técnica? Gente, ela não foi criada para curar câncer. Ela foi criada para explicar o porquê que a pessoa tem câncer. O segundo ponto é, se você compreender esse processo, talvez você não tenha a necessidade de curar câncer. Isso eu vejo muito nos meus pacientes. Isso é fascinante, porque talvez a necessidade de curar era simplesmente pautada da crença de que você tinha medo, você ia morrer, enfim. Aí depois, você pode ter uma série de recursos para tentar trabalhar o paciente. Então, eu falo assim, o mapa serve muito mais para o terapeuta do que para o paciente. E normalmente os profissionais que trabalham com isso fazem o contrário. Eles pegam o mapa e vomitam tudo no paciente. Falam, explica. O paciente sabe tudo, mas continua com câncer e com medo de morrer. Então, a estratégia ela é sempre centrada na pessoa. Então, o mapa é o guia para mim, para que eu, Alan, como profissional, possa saber o que está acontecendo, a origem do processo, se esse paciente pode complicar ou não, porque tudo isso me ajuda. Aí depois disso eu abro a minha caixa de ferramentas e eu vou tentar trabalhar com esse paciente de acordo com a minha competência, com as necessidades do processo, com o sintoma, enfim, qual é o objetivo? Alan, eu não quero que o paciente sofra tanto, porque o paciente está com dor. Tá bom, quais os recursos que a gente tem para poder auxiliar e aliviar a dor desse paciente? Ponto. Aí, Alan, puxa, é legal, você tem uma técnica, aí você trabalha com osteopatia e as manipulações ajudam muito. Bacana, porque, imagina, o paciente chegou no meu consultório com uma hérnia de disco e uma ciatalgia. Ok, eu sei qual é o processo, só que existe uma hérnia de disco e uma ciatalgia. O que vai adiantar eu interpretar a origem? A hérnia de disco não vai embora, essa ciatalgia não vai embora por causa disso, esquece isso daí. Agora, Alan, mas quando você conecta a pessoa com a história, bacana, então vamos lá. Você quebra alguns efeitos hipnóticos, você quebra algumas crenças limitantes, você ajuda a pessoa a ter consciência justamente para que as coisas não agravem, talvez ela quebre um pouco esse ciclo vicioso, e aí eu vou lá, do tecido físico, e a somatória de tudo isso faz com que o paciente saia do sintoma, tenha consciência da causa, mude um pouco a forma com que ele vive, os comportamentos, e isso vai auxiliar no quê? Um não agravamento daquele quadro e, consequentemente, uma sensação de bem-estar. Por quê? Porque o organismo se conecta de novo com a autocura. Porque esses gatilhos, esses obstáculos impediam que o organismo pudesse se ajustar.
tá? Então isso é importante. A segunda coisa, teve um aluno que colocou lá nas perguntas, ela colocou assim, Alan, eu tossi, e quando eu tossi, eu senti uma fisgada no cóccix e eu desloquei o cóccix. Isso é uma solução conflitual do cóccix? Então vamos lá, vamos entender algumas coisas. Quando não se aplica o conhecimento da germânica. Então a primeira coisa que não aplica o conhecimento da germânica é diante de trauma. Isso, por exemplo, é considerado um trauma, porque foi o efeito do espirro que aumentou a pressão na cavidade abdominal e isso gerou um efeito mecânico no cóccix. Não tem nada a ver com conflito e não tem nada a ver com solução do cóccix. Entende? Assim como se eu pisar num buraco, torcer meu pé, sofrer um acidente e traumatizar a coluna e ficar com uma dor na coluna, isso não tem nada a ver com conflito biológico. Então Hammer deixou muito claro, as leis biológicas não se aplicam diante de traumas físicos. Trauma físico, a origem da doença está na matéria. A segunda situação é intoxicação, né? Por exemplo, irradiações, coisas nesse sentido, não se aplica às leis biológicas. E desnutrição e excesso nutricional, tá? Então, isso daí nós temos outros fatores que estarão influenciando. Tirando isso, aí sim, para todos os outros mecanismos, nós vamos incluir o conhecimento das leis biológicas, tá? Então, isso é importantíssimo que vocês entendam, né? Se eu faço um movimento no meu corpo e eu travo, por exemplo, a minha coluna, não necessariamente isso tem alguma ligação com o conflito biológico. Pode ter sido a forma com que eu fiz o movimento naquele momento. Então, nesse caso, se eu vou lá e eu aplico uma técnica manipulativa, o paciente sai sem dor, acaba a dor na hora, que é o que eu escuto os pacientes falarem assim, né? Os osteopatas que estão aí me ouvindo falam assim, você tirou a minha dor com a mão, né? A gente escuta muito isso. Por quê? Porque não era um processo biológico nem psicobiológico, era uma relação mecânica. Então eu vou lá e faço uma técnica mecânica. O que adianta nesse processo eu ficar querendo interpretar o que aconteceu com aquele paciente, a história de vida dele? Não tem ressonância nenhuma com aquele processo, tá? Então precisa se determinar muito bem o que está acontecendo. E uma das coisas importantes para se aplicar esse conceito da germânica é que precisa acontecer um evento. Esse evento precisa ser inesperado e precisa ser dramático, precisa ter um grau de intensidade. Então, imagine, se eu não estou passando por nada, se não tem nada de inesperado na minha vida, se não existiu nenhum evento, não tem relação nenhuma com esse processo. Agora, a partir do momento que há um evento ou um gatilho que me conecta a algum... imagine, um dia eu vivi um trauma e tive muito sangramento. Pronto, isso criou um trilho. Amanhã ou depois tem um novo sangramento. Eles se conectam por gatilho. Então há uma ressonância entre esses traumas, porque é uma semelhança de uma substância ou qualquer outra coisa. Isso desencadeia grau de trauma. Mas existe um novo evento ou um novo gatilho que me conecta a uma história do passado, tá? Então isso, né, é legal para vocês que querem trabalhar com esse conhecimento, que querem se utilizar disso daí, é que realmente vocês saibam, né, que no final de todo esse processo, no final desse conhecimento, vocês vão ter uma ferramenta poderosíssima no processo de compreensão. O próximo passo é transformar isso em um recurso para que você possa atuar de acordo com as habilidades que você vai desenvolver, tá? Então, se você ainda não assistiu o workshop das 5 leis biológicas, quer se aprofundar um pouquinho mais, ele ainda está disponível. Nós encerramos as inscrições na sexta-feira agora dessa semana, então aí depois a gente fecha essa turma, ou quando, né, se esgotarem as vagas, o que acontecer primeiro aí, nós finalizamos. Então você tem a oportunidade ainda de se inscrever, você tem a oportunidade de assistir e se aprofundar. Aí a Bruna, hoje nós conversamos, né, Bruna? Comprou o curso, aí, ó, tô gostando, isso é legal. Tem o grupo lá que a gente conversa, né? Hoje, por exemplo, a Bruna que colocou, ela fez uma pergunta lá.
ou se você tem uma dúvida clínica, uma dúvida de atendimento, não só eu, assim como, né, todos os profissionais que estão ali, nós temos diferentes tipos de profissionais, temos médicos, nutricionistas, enfermeira, veterinário, nós temos terapeutas holísticos, osteopatas, fisioterapeutas, enfim, né, temos pessoas que simplesmente buscaram o conhecimento para aplicar na própria vida, tá? E olha a Bruna colocando aí, né? Obrigado pela rapidez em responder. E uma das coisas, por que eu abro poucas vagas, tá? Justamente por causa disso. Eu acho que esse é um ponto fundamental, que eu gosto de estar muito próximo dos alunos. Eu gosto de responder, eu gosto de participar. Por quê? Porque eu sofri demais na busca de tudo isso. Foi muito complicado para mim. Por quê? Porque eu não tive ninguém para me apoiar, eu não tive ninguém para esclarecer minhas dúvidas. Eu ia lá, buscava esse conhecimento, muitas vezes fora do Brasil, pegava meu avião, vinha embora e me virava aqui. E acabou. Então eu fui tentando construir, errando, acertando, tentando, e até hoje é assim, e nós vamos tentando se ajudar. Então é normal essas dúvidas, essas angústias do tipo, e agora o que eu faço com o paciente, tá? Então a gente tem o grupo lá justamente para isso mesmo, para vocês perguntarem, tirar dúvida, o que eu uso agora. Olha, se eu fosse você, eu buscava mais uma técnica física. Que uma aluna perguntou assim, estou com um paciente com o dedo em gatilho, o que eu faço? Tudo bem, você pode ir lá tentar descobrir, né, qual é a situação, só que o dedo em gatilho, você tem que trabalhar o dedo em gatilho. Se você não tiver recurso, não adianta nada você só fazer isso daí. Olha, então eu recomendaria que ele buscasse um osteopata, um fisioterapeuta, um profissional que também tenha uma certa habilidade para poder atuar no nível físico, porque um dedo em gatilho já é algo crônico, ele já modificou a estrutura. Alan, mas e se eu buscar isso e não funcionar? Então agora você vai por um cirurgião, um especialista em mão, que vai fazer a correção, acabou. Então cada profissional ele vai ajudando de acordo com a necessidade, de acordo com a sua competência, tá? Então isso é legal, porque, né, a gente vai se ajudando e cada profissional que está ali dá uma opinião baseado no que ele tem de ferramenta, baseado no que ele tem de competência, somado ao conhecimento da Germânia. Então nós respeitamos os mapas, seguimos os mapas e trabalhamos com recursos diante, né, desses mapas que nos guiam para a gente poder realmente saber o que fazer, tá? Então vocês estão, se tiver mais alguma dúvida, essas foram as principais que deixaram lá pra gente na live, na aula de sábado e também aí ao longo da semana, tá? E fica aí então o convite para quem não assistiu, assistir, e quem quer se inscrever, o link está disponível aí na bio para você poder fazer realmente parte aí da formação do método saúde integrativa biológica. Ah lá, ok, que bom que eu já respondi a sua pergunta aí, tá? Ok, pessoal, então era isso. Obrigado mais uma vez. Quinta-feira nós temos uma outra live com o Dr. Alexandre, médico. Até vi o Alexandre aí, não sei se ele entrou e saiu, se ele está presente, mas médico formado aí no método saúde integrativa biológica, fez toda a formação em nova medicina germânica, os meus cursos avançados, está no método, trabalha com osteopatia, acupuntura, enfim, né? É um cara muito, muito especial aí, um profissional bem qualificado, e nós vamos falar da utilização do método saúde integrativa biológica nas doenças de pele, tá? Então já fica aí o convite para vocês também participarem aí na quinta-feira às 20 horas. Ô Jennifer, essa formação aí dessa semana ela é 100% online. O método saúde integrativa biológica ele é online, tá? E nós temos também o presencial, tá bom? Então, que nem esse final do mês, eu tenho a formação em São Paulo. A diferença é que na formação presencial, nós temos um curso que é a formação da germânica e depois a formação nas técnicas, tá? Então, são 2 módulos, são 8 dias, 4 da germânica e 4 dessa parte clínica de tudo que eu comentei com vocês, como trabalhar, como enfim. E no método saúde integrativa biológica, aí são mais de 100 horas de curso, tudo online, que é a somatória de tudo isso, tá? A germânica mais todas essas
essas técnicas, tá? Então tem as duas opções aí. Quem gosta do presencial, sempre existe essa possibilidade. E quem aí, né, nesse momento de pandemia, ou a possibilidade de você fazer no seu tempo, do jeito que você quiser, também tem a opção, tá, do curso online, ok? Então era isso, pessoal. Obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos e até a próxima.